Oi, eu sou a Duda Strebe, jornalista há mais de 30 anos e eu enfrentei o câncer de mama. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce que salvam vidas. Vocês, mulheres que estão aqui, amar é se cuidar. E se cuidar é a gente estar em dia com os exames, ouvir o nosso corpo e procurar orientação médica sempre que necessário. Vamos falar mais sobre isso? Eu estou aqui com o Dr. Luiz Antônio Abreu de Moraes Neto, mastologista, cooperado da Unimed Porto Alegre, e a Ana Ávila, especialista em inteligência visual, que depois de ser diagnosticada com câncer de mama lá em 2016, encontrou na moda um caminho de cura e propósito. Muito bom ver vocês aqui. Queria que tu Olá! começasse, Ana, dizendo pra gente como é que tu descobriu o câncer de mama? Bom, eu fui fazer um exame de rotina, fui na ginecologista, e aí no exame de toque, ela falou assim: precisamos fazer uma eco mamária. Aí, uma ecografia mamária. E aí, eu deixei. Eu tinha trabalho, tinha viagem, era final do ano. E aí, um mês depois, eu fui fazer o exame. E aí, eu fui fazer uma eco mamária. E, o médico ficou ali, no meu seio. E eu, como não entendia nada, pensei: está sendo atencioso, ok". E aí terminamos o exame e ele falou pra mim: "Me espera na sala que o teu resultado já vem". Eu falei: "Uau, que legal, eles entregam o resultado na hora". Que idade você tinha? Eu tinha 35. Foi 2016, eu tinha 35 anos. E aí ele me chamou pra uma sala e falou: "Bom, então, eu não consigo lembrar do contexto, eu só lembro da palavra birra de quatro". E aí eu: "Hã?". E aí ele me explicou, né, o que significava. E aí ele falou: Tu procura a tua ginecologista, né, fala com ela". E, enfim, começamos os trabalhos. Eu saí correndo do consultório do exame até o consultório da ginecologista que era perto. Eu saí correndo. Que loucura. Amortecida, atordoada. Cheguei lá, estamos de férias. Uau! Hã, aí e detalhe, era uma sexta-feira. Nunca peguem exame na sexta-feira. Fica a dica. E a ginecologista era mãe de um amigo do meu filho, e na época era Facebook. E eu tenho muita etiqueta nas redes sociais, né, eu não gosto de me comunicar, assim, indevidamente, mas eu achei super necessário nesse momento. Eu consegui falar com ela, e aí ela disse: "Não, me manda os exames", e ela confirmou, então: "Não, você vai ter que procurar uma mastologista". Final de semana foi uma coisa pesada, e só para contextualizar, a minha visão monocular é porque eu tive um câncer com 9 meses de idade, né, então, e por que que eu tô falando isso? Porque quando eu contei para o meu pai, ele falou assim: "Tá, mas tu já teve um câncer?" Eu: "Pai, não é sarampo". Aham. Câncer, infelizmente, a gente pode ter mais de uma vez. Procurei a mastologista, ela estava entrando em licença maternidade. Então foram vários testes A de angústia só aumentando. e exato. Uhum. E, e aí eu lembrei, minha mãe teve câncer de mama também em 2003. Eu lembrei de quem havia tratado ela, e aí eu entrei em contato e começamos o nosso tratamento e a nossa navegação. Agora você não sentia nada. Eu não sentia nada. Agora isso é curioso, né, porque eu também não sentia nada. E Não. num exame de rotina, eu descobri um câncer de mama. Ah, o teu também foi no exame de E rotina? eu era saudável, eu me movimentava bastante, eu trabalhava bastante, eu tinha uma rotina super legal e eu tinha câncer. Então, a importância do diagnóstico precoce, doutor. Verdade. A gente sabe que aumentam muito as chances de cura, até 90%. Como faz com esse processo, né? Do exame até o passo a passo para o diagnóstico? Isso é muito necessário, né? Sim, é fundamental o diagnóstico precoce,
porque nós sabemos que os índices de sucesso do tratamento vêm principalmente com esse diagnóstico precoce, né? Eu acho que para começar a responder essa pergunta, eu poderia traçar uma linha do tempo, tá? Como imaginando que o tumor, o câncer de mama, ele em algum momento ele é uma célula, tá? Ele é uma célula com potencial de virar um câncer. Então, por um ambiente hostil no organismo, né, por vários fatores que nós vamos, né, conversar, essa célula ela começa a se multiplicar indiscriminadamente e ela vira um grupamento de células, e esse grupamento de células já pode ser um câncer in situ, um câncer localizado e mais adiante um câncer invasor, tá? Então, esse é o processo de evolução de uma célula até virar um câncer, né? Nós sabemos que o diagnóstico precoce, ele pode pegar células no meio do caminho, né? Pode pegar a doença no meio do caminho, antes mesmo de virar um invasor, ou mesmo que tenha virado um câncer invasor de tamanho pequeno, que vai corresponder a um tratamento menos danoso para essa paciente, né? Então, o diagnóstico precoce, ele vem né, os equipamentos, os médicos, as técnicas para fazer esse diagnóstico precoce, elas são muito melhores hoje em dia do que eram no passado, e se sabe que tratando uma doença menor e menos agressiva ou menos evoluída, se tem maior índice de sucesso. Pois é, a Ana falava dos exames, né? Que aí, como é que funciona na prática, né? Pelo menos eu tive um exame que mostrou uma alteração, nós Uhum. repetimos esse exame, fomos para a biópsia e a biópsia confirmou. E isso é tão curioso que a minha mãe, que teve câncer de mama, sempre dizia: pede para a doutora avaliar teu exame. E aí um dia eu encontrei a doutora, depois de fazer o exame, e ela disse: querida, eu estou à tua disposição. Cheguei em casa e falei com a minha mãe: nossa, que amor a doutora Beatriz! Que legal! Falou comigo que se eu precisasse alguma coisa, ela estaria à minha disposição. Minha mãe, na hora, me disse: ela detectou alguma coisa no teu exame? Eu falei: imagina, mãe. Claro que não. E claro que sim. A gente nunca acha que é com a gente. Por isso que é tão importante, né? Esse passo a passo, essa observação para chegar onde se quer. Porque é difícil encarar, mas é mais difícil ainda quando a gente não sabe, né? Verdade, não, e essa questão do diagnóstico precoce, ainda voltando a essa necessidade, né, da gente divulgar o diagnóstico precoce, nós temos a possibilidade de identificar inclusive doenças pré-malignas hoje em dia, tá. Então, vou dar o exemplo de um papiloma, por exemplo, que é uma alteração que tem uma chance maior de virar um câncer, tá. Então, às vezes, se identifica um papiloma e se tira algo antes mesmo de se transformar num carcinoma, né. Então, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce. Pois é, o tal do diagnóstico, Ana. Quando a gente fica sabendo do câncer, Hum. tira o chão da gente, né? Como é que foi para você quando você descobriu a doença? Qual foi a tua reação? Medo, porque o meu filho, na época, ele tinha 13 anos. Então, um medo gigante de não ver ele crescer. Hum, porque 13 anos. Então, e eu estava num momento muito bom da minha carreira também. Eu cancelei tudo, eu fechei tudo e eu me dediquei única e exclusivamente ao meu tratamento e a ele, porque eu tive muito medo de não ver ele crescer. Eu digo que é o momento mais doloroso. Muito. Nenhum efeito de quimioterapia foi mais doloroso do que contar para Eu me minha arrepio. filha, que É, tinha 11 anos, é, que a mamãe tinha câncer de mama. exato. E é o que você relata hoje aqui É, também. é, É o que mais dói. É o é, que mais dói. é. Eu fico toda arrepiada, porque 13 anos, adolescência, né, tanta coisa se formando ainda, E a tanta gente coisa precisa estar acontecendo. aqui. Exatamente, exatamente. Então eu lembro que a psicóloga falou uma coisa muito importante pra mim. Não te cobra, tenha toda a energia para o teu tratamento e o que sobrar para o teu filho, porque a gente se cobra, né. Então foi muito medo. A primeira coisa foi medo, do tipo: "E agora?". Pois é, eu até hoje, doutor, não sei por que eu tive câncer. Porque eu tinha uma vida saudável. Uhum.
Mas quais são os fatores de risco e sinais de alerta que a gente deve ter sempre no radar? Bem, sobre os fatores de risco, tá? É importante sempre salientar que, em se tratando de um câncer de mama, está se falando de uma doença com fatores de risco multi, tá? É uma doença multifatorial. Eu acho que essa é a principal informação, tá? Dando o exemplo, por exemplo, dando o exemplo de um câncer de pulmão, tá? Nós sabemos que o principal fator de risco é o tabagismo, é o mau hábito de fumar, tá? Para o câncer de mama, nós não temos um fator. Nós temos sobrepeso ou obesidade, falta de atividade física, sedentarismo, má alimentação, maus hábitos, má administração das emoções, que eu acho um fator de risco bastante importante, que normalmente nós não falamos porque é muito subjetivo, não é? Então, assim, em termos de fatores de risco, existe uma gama de itens, né, em um checklist que deveriam ser revistos frente a um diagnóstico, tá? Então, acho que isso vai trazer parte da cura, vai fazer parte da cura no futuro. Mas os fatores de risco, eles têm que ser avaliados antes de um câncer de mama, em se tratando de prevenção, mas têm que ser abordados também frente a um diagnóstico de um câncer de mama, para nós alterarmos, né, ou tentarmos fazer uma repaginação, mudar o planejamento de uma rotina de uma vida que tem fatores que podem trazer malefício, né? E que em alguns casos viram câncer de mama. E em se tratando dos sinais de alerta, eu seria mais específico a questões físicas, tá? Então, o que as mulheres têm que se atentar pensando num câncer de mama, né? Ou pensando em detectar precocemente em casa, né? Não com o seu médico e com exames. Pode haver descarga papilar, tá? Descarga do mamilo. Então, sempre quando sai sangue do mamilo ou um líquido muito transparente como água, isso são sinais de alerta, tá? Líquidos mais amarelados, esverdeados, eles são mais comuns e menos relacionados à doença, ao câncer, mas deve ser procurado médico frente a alguma descarga da papila. Descamação do mamilo, né? Descamação, a pele ficar esfarelando no mamilo, isso pode estar relacionado a um tipo de câncer que chama-se câncer de Paget, ou carcinoma de Paget. Nódulos, alterações, lobulações na pele, captonados na pele, né, quando a pele fica retraída, esses sinais são os principais, tá? E nódulo palpável, logicamente, a axila faz parte da mama também, então alguma alteração nodular na axila deve levar essa pessoa que achou essa alteração ao médico. Eu não sei se é uma percepção minha, se você confirma, mas a gente percebe hoje cada vez mais cedo mulheres tendo câncer de mama. É uma realidade? E eu te pergunto, qual é a idade que se deve começar os exames preventivos? Tá, importante pergunta. O câncer de mama tem acometido muito mulheres jovens, né? Nós sabemos que o câncer, ele é uma doença do envelhecimento celular. Então, por que acontece com mulheres mais jovens? Eu acredito muito nesses fatores de risco, tá? Então, eu não tinha comentado anteriormente, falei sobre a má administração das emoções, mas o estresse, né, como uma palavra mais global, ele é um fator de risco imenso, tá? E hoje em dia a vida está muito corrida, a gente tem que estar atualizado para tudo, né? Para os filhos, para a carreira, e tem sempre uma comparação, né? Porque hoje em dia nós sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo como Parece se uma fosse gincana, é uma gente, uma gincana, sempre. Tem sempre uma meta. não é meta só de Aham. quem tem, né, trabalha numa instituição. Nós Exato. temos metas pessoais e nós nos cobramos muito. Tu falaste da cobrança. Exato. E eu acredito que o câncer venha muito disso. Muito disso. E em se tratando de mulheres mais jovens, claro que tem a questão genética, Foi meu caso. que foi teu caso, Foi meu caso. mas 80% dos cânceres é o acaso. É. 80% dos cânceres, ele não está relacionado à questão genética. O meu, por exemplo. O meu já Você foi vê, a genético. gente tem 2 exemplos diferentes Exato. aqui. Exato. E isso deveria ser trazido mais como informação, sabe? Sim. Porque as pessoas já pensam que o câncer é algo genético, eu não tenho história familiar, então não tem ninguém na minha família que teve um câncer, só que Aí aí tá tudo certo. tá tudo certo,
porém não. Porém, não. 80% dos casos clínicos são ao acaso. E Tá? tem como prevenir o câncer de mama? Porque se fala, por exemplo, que a amamentação poderia reduzir o risco. Existe de fato algo? Existem atitudes que nós podemos tomar em prol de uma saúde melhor. Tudo que melhorar a saúde vai prevenir o câncer. Tá? Não só o câncer de mama, mas especificamente o que nós estamos falando aqui, tudo que melhorar a saúde vai melhorar, né? Vai diminuir o risco de um câncer de mama. Então, de novo, falando dessa questão multifatorial do câncer, melhorar a alimentação, Estilo de vida é importante, estilo de vida, né? Tu mudou muito o teu? O meu estilo de vida, ele, como tu falou, né? Eu fazia tudo direitinho e tal. Foi uma surpresa pra mim, porque eu treinava todo dia, suco verde, sabe aquela vida toda saudável? E bebendo socialmente, óbvio, tá? Isso aí, né? Enfim. Saudável. Saudável, entendeu? Então, pra mim foi uma surpresa. E aí eu descobri fazendo o teste genético, fazendo mapeamento genético, que no meu caso era genético. Porque isso me causou um questionamento, né? Poxa, se teoricamente eu tenho uma vida equilibrada, como, né? E aí é uma coisa que eu, como gosto de respostas, meio que foi mais fácil seguir o fluxo sabendo que era genético, porque aí era mais uma resposta. Porque as informações, elas são muito importantes nesse período. Fundamentais. É muito importante o relacionamento com o médico e com a equipe e o nível de informação. Verdade. Né? Isso é muito importante, isso te deixa segura. E eu não sei se você vai lembrar, nós conversamos, quando eu descobri o câncer de mama, nós conversamos e você me apoiou. Porque a gente Olha que legal. busca essa Cara, rede. É verdade. E eu falei com várias amigas e várias pessoas que eu sabia que tinham passado por essa jornada, que são vitoriosas, maravilhosas, assim, e eu busquei essa mão. Então, isso é muito curioso, né? A gente forma essa rede de apoio importante, necessária, né? Sim, foi muito importante. Obrigada. Que bom, eu fico feliz. Eu que te agradeço, né? Eu fico feliz. Eu fico grata porque a questão da rede de apoio é uma coisa muito importante, né? Durante o tratamento. Porque por mais que as pessoas te amem e você tenha uma rede de apoio, a tribo sabe o que está acontecendo. Você precisa das pessoas que estão passando ou que já passaram para ter um entendimento maior. Por mais que você tenha muito amor dentro da sua rede, é diferente. Quando a gente criou Força Gurias, que foi uma plataforma orgânica que deu super certo, eu e a Dani Israel, foi justamente por isso, assim, foi uma necessidade, foi a jornada do paciente, foi a minha jornada e a jornada dela. E isso deu tão certo porque era o que as pessoas queriam, o que as pessoas precisavam, né? O Instituto Camaleão é um ótimo exemplo também, que tem toda essa rede, tem toda essa tribo e essa conexão com as pessoas que estão passando. Isso faz total diferença. E eu acho e que a navegação com o médico, né? Obviamente. E eu acho que a gente não tem essa noção até passar por isso. Com certeza. Porque da mesma forma que você fala do teu projeto, eu acabei criando a Hora da Virada. Exato. Que é sobre isso também. A gente Sim. poder dar a mão uma para outra e a gente compartilhar informação, porque que eu acho que isso é ouro. É ouro. É ouro. É ouro. Você fica mais confiante, Sim. você fica mais segura, você entende melhor o que está acontecendo com o teu corpo, com o tratamento, com o que você vai passar. Não é aquele susto que você encara e o que eu faço agora? Tem outras pessoas nesse universo. Tem mais gente. Vale a pena Tem aprender mais com a experiência dos outros, né? Exato, exatamente. Que superou, que serve como inspiração. Exato. Acho que isso é muito legal. muito. Agora, deixa eu perguntar, doutor, um mito. A gente ouve tanta coisa hoje, né? Poxa! Na rede social, na internet. Um mito sobre o câncer de mama. Suco de graviola. Gente, o que eu ouvi disso... Ah, é? Não sabia do suco de graviola. Eu vou te contar agora, aprende comigo. A gente sempre ensina. Não, tem vários mitos, assim, sobre o câncer de mama, mas eu acho que o mais sensível deles é de que não tem cura. Ainda existe o mito de que o câncer de mama não tem cura. E acho que esse é o principal, ele tem cura.
o câncer de mama tem cura, eu tenho segurança disso. E não só segurança, tô vendo vocês aqui. E eu me arrepiei toda agora. Eu também. Mas tem cura, tem cura. Eu próprio me sensibilizo com isso, porque eu vejo o medo da chegada, né? O A medo, palavra o é medo medo. da chegada no consultório. Mas a trajetória, ela gera um crescimento tão grande e uma sabedoria, inclusive de vida, que eu acho que a cura vem muito disso. A cura vem desse aprendizado, da trajetória, e a gente sim consegue curar o câncer de mama. Tô arrepiada ainda, Ana. Não sei se tu já te recuperou. É. Eu preciso de uma verdade tua. Perguntei o mito pro doutor, quero saber uma verdade. Tantas verdades. Uau. É uma transformação, né? É uma transformação. Na verdade, uma verdade do câncer é que tá tudo bem perder. Perfeito. Perder também é ganhar. E com o câncer a gente aprende isso. Perfeito. E eu entendi muito isso sobre o que de fato é perder. Que perder nem sempre é perder. Perder é ganhar. Quando tu fica sabendo, no meu caso, por exemplo, que tem que tirar uma mama, e aí faz o teste genético, aí tira a outra mama, tira o ovário, tira trompas. Depois o doutor pode explicar por que, né, isso acontece, acho que melhor do que eu. Para mulher é uma É uma agressão. violência, uma agressão, Uhum. né? Porque tu tá perdendo o controle e perdendo partes da tua feminilidade. Uhum. Então, a tua sensualidade, todas aquelas histórias que a gente encontra, né? Não é só o cabelo. Então, tu tem várias perdas. Só que tu tem muito ganho. É a vida. Então, uma verdade do câncer é que perder também é ganhar. Achei perfeita a tua colocação. É sobre isso. É sobre isso. Fica tudo tão pequeno quando a Exato. gente enxerga essa Exato. vitória tão necessária para a gente Exato. poder estar aqui hoje falando sobre. Tanto que eu fiz a quimioterapia como quem ia para uma festa recebendo doses de vida. Porque eu honrei muito a quimioterapia. Eu tive uma percepção da quimioterapia diferente. De respeito, não de medo. A primeira quimioterapia foi muito, assim, é uma das coisas que dá medo muito no paciente, a quimioterapia. A quimioterapia é muito temida. Mas depois da primeira quimioterapia, eu tive respeito, mudou o meu entendimento do que eram aquelas doses e o que seriam aquelas sessões que me acompanhariam ao longo dos meses. Então eu fazia look quimioterapia. Sempre tinha uma roupa nova. Que legal! Eu usei a arma que eu tinha, que eu sabia que era a Aham, moda. aham. E eu falei, vamos tornar isso um pouquinho mais divertido, se é que divertido é a palavra, um pouquinho mais leve. Então eu ia fazer compras, comprava às vezes um brinco novo, né? Sabia o que era bom pro catéter, que era camisa com botão, o que me deixaria confortável. E eu montava esse look quimioterapia e eu passava essas informações para as pacientes. Então, assim, eu consegui entender que a perda é ganho. Porque acho que quanto mais leve a gente encara esse processo, melhor. Porque é tudo tão pesado. É muito pesado, É é muita muito dolorido. informação. Tu entra num universo, é muita informação, muito nome. Por isso que a navegação e o acolhimento do médico São fundamentais. é fundamental. Porque realmente ele tem que desenhar o que está acontecendo. Desenhar literalmente. E de repente o que vale para você não vale para mim. Com certeza. Porque somos únicas, com protocolos certeza. diferentes, tratamentos Exatamente. diferentes. Compartilhem histórias, mas não comparem tratamentos. Exato. Né? Isso Exato. é bem importante a gente deixar claro. Cada caso é um caso. No teu caso específico, né? Sim. A retirada
das mamas, né, da glândula das mamas, né, a adenomastectomia, ela foi realizada porque tu tens um risco genético, Exato, né, exato, e a exato. retirada dos ovários também. Isso, Muito provavelmente a mutação gênica que tu tens, ela está relacionada também a câncer de ovário, isso, tá. exatamente, Isso exatamente. não é uma desculpa usar teu caso, mas, Claro, né, pode usar, isso claro. não é Não é uma regra. não é uma regra, Uhum. tá, Sim, para o tratamento de um câncer de sim, mama. sim. Existem alguns outros tipos de câncer que mesmo sem a mutação, nós lançamos mão da oforectomia, que é a retirada dos ovários, como Isso. parte do tratamento, Uhum. tá. Mas então são casos diferentes. Em alguns casos por mutação gênica, Que foi o meu que foi o caso. teu caso, por um Sim, risco maior de desenvolver um câncer de mama, outro câncer de mama e um exato, câncer de ovário, exato. são retirados esses órgãos para reduzir esse risco, né, E ou para desculpa. não, Não, e lembrando que é uma escolha do paciente, né, doutor? Porque exatamente, tem exato. pacientes que preferem não retirar, não fazer essa retirada e ficar fazendo os exames, de 3 em 3, de 6 em 6, aí vai Exato. depender o protocolo com o médico. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, da escolha do paciente também, Bom, que é eu tirei os muito ovários importante. agora, Ana. Isso, Faz pois um é. mês que eu tirei Ah, por opção, porque eu tinha muitos pólipos que apareciam. E aí nós tivemos essa, digamos, esse bate-papo com a oncologia, com exato, uma Uhum, equipe toda que exato. pesa o pós e o contra, porque a partir daí eu entraria numa menopausa abrupta. Sim, uhum. que foi o que aconteceu Então, comigo aos 36, e é né. essa equipe multidisciplinar que acaba colocando, né, pesos, medidas para ver Com qual o melhor certeza. procedimento. No meu caso foi prevenção. Eu não tenho a questão genética que a Sim, Ana se refere, sim. mas eu tirei justamente para evitar esse aparecimento de pólipos o tempo inteiro e o risco sempre iminente. É, para vocês verem que vocês são 2 exemplos claros da individualização dos Do casos, tratamento. que Exato. por motivos muito diversos, vocês passaram por uma cirurgia semelhante em relação aos ovários. Sim. Então, assim, cada caso tem que ser muito individualizado, e é essa uma das características do tratamento atual, E né, das pegando possibilidades atuais de tratamento. e pegando o teu gancho, doutor, por exemplo, a minha irmã fez o exame genético, né, por conta do meu exame genético ter dado positivo, e o da minha irmã deu negativo. Então é importante a gente ressaltar isso também, né, que não é porque a família alguém da família deu positivo, que algum outro parente dará. Essa é uma recomendação que o geneticista faz, para que as pessoas da família façam, o exame, mas isso não é uma regra, né. Não é uma regra e chamar atenção, até porque o público pode, ficar incitado, né, a pedir para o seu médico teste genético. Que não é futurologia. Exatamente, não é Muito futurologia, importante ressaltar isso também. e o teste genético ele é indicado para casos específicos e deve ser solicitado e acompanhado o resultado por um profissional, Da né, área. da área. Exato. Porque até o resultado negativo numa família positiva pode ser um problema. Já tive casos de famílias mutadas, que uma das filhas, né, não tinha a mutação, e isso foi um problema, inclusive, para ela, de não ter a mutação. Ela se sentia culpada de não Olha ter, só. de ser o único caso na família, né, dos 4 filhos, né, a única Sim. filha que não tinha mutação. Uau! E aí a gente fala mais Da uma vez da importância, culpa, né, né, e da da culpa aceitação. e do acompanhamento e de Exato. um profissional que oriente, que explique, né, É isso. até antes de solicitar o exame, que pode vir positivo ou negativo e a condução de cada caso. E a Exatamente. quimioterapia tão temida que a Ana passou, eu passei, é uma aliada. Eu acho que se a gente encara esse Sim, tratamento como grande aliado, sim, vai mais fácil. exato. É, o que Postura, nós né. pensamos enquanto profissionais é o seguinte, sendo mais prático, tá, quando nós temos que definir um tratamento, nós vocês nos encontram no marco zero, com o diagnóstico de um câncer. E nós temos que traçar um plano para chegarmos no 100%. Bom, o que precisa para chegar no 100%?
Isso vai depender do profissional que está atendendo vocês, né, do expertise dele e de que doença, contra que doença está se lutando, não é? Então, do 0 ao 100%, se precisar de químio, cirurgia e radioterapia, é isso que nós vamos precisar enfrentar para chegar no 100%. Então, acho que vale muito a pena enfrentar como tu enfrentastes, né? Nem sempre as pessoas têm tanta clareza como tu tivesse, né? Por isso que a rede de apoio e a navegação do profissional são tão importantes, para conduzir esse entendimento do porquê é necessário uma quimioterapia, por que é necessário uma radioterapia, por que tem que passar por uma cirurgia. Então, o paciente entender o porquê daquele tratamento e entender que faz parte para chegar no 100%, eu acho que é fundamental. Exato. A navegação, o acolhimento, a informação e a tribo é muito importante. É muito importante para te ter essa noção do que vai ser. Porque a informação vale ouro, como tu bem disse, porque tu chegando no consultório, tu foi jogada para um mundo do qual tu não tem noção. E que tu não vai sair tão cedo, porque E isso tu não... continua pós-tratamento. Ele não Exatamente. termina Verdade. quando Ele você não encerra. Não, jamais. Jamais. Momento mais difícil do tratamento, Ana, para você? Para mim, o momento mais difícil foi o meu primeiro banho pós-mastec. Pós-mastectomia, pós a retirada do seio. O banho, para mim, ele é muito terapêutico. Eu amo tomar banho. Então, quando eu cheguei da cirurgia e tal, tem aquele momento, né, que tu não pode tomar banho e tal, não sei o que, enfim. O meu primeiro banho pós-mastectomia foi assustador. Porque saber é uma coisa, ver é outra. Sentir é outra, totalmente diferente. Ver e sentir é totalmente diferente de saber. Eu lembro que eu saí do banho, me enrolei na toalha e eu fiquei, acho que umas 2 horas na cama chorando. Ali eu chorei. Ali eu chorei. Porque eu entendi na pele o que, de fato, estava acontecendo. E de onde veio a força para virar esse jogo? A força foi de um abraço muito gostoso que eu recebi da minha Dinda, que ela tem 94 anos. E ela me ajudou também ajudou meus pais quando eu tive o primeiro câncer. Ela me ajudou, eu tava na casa dela. E do meu marido. E de saber que tinha um filho me esperando. E que, ok, vou respeitar a tristeza. É importante a gente entender que a gente precisa respeitar os sentimentos. Isso o câncer me ensinou, sabe? A ter um letramento emocional. E entender que tu precisa respeitar esse momento de tristeza. Acolher, se acolher. E temos uma navegação e trabalho a fazer. O poder de um abraço. Sim. A alegria de saber que a gente não tá sozinho. Eu sei que tu quer falar, mas eu preciso dizer Sim. que essa rede de apoio é das coisas mais lindas e emocionantes da gente falar. Arrepio. Porque a gente sabe que muita gente abandona o paciente oncológico. E quando eu fiquei sabendo disso, quando eu entrei nesse universo que você fala com tanta propriedade e que eu faço parte, eu não acreditava que alguém pudesse deixar um paciente oncológico de lado por qualquer razão que seja. Porque é no momento que a gente está mais fragilizado, é o momento que a gente mais precisa desse abraço. Então, a rede de apoio, doutor, faz toda a diferença para a gente chegar lá. É verdade. Sabe que a rede de apoio pode vir de vários, né, de várias pessoas que às vezes que o paciente às vezes nem imagina, né? Exato.
Acho importante também falar que, às vezes, a rede de apoio precisa de apoio, tá? Então, assim, às vezes, eu me pego no consultório e chega uma secretária e diz assim: "Doutor, o marido veio falar contigo". Eu disse: "Tá, mas é uma consulta?". "Não, não, ele só quer dar uma palavrinha contigo", ou a tia, ou a avó, ou alguém que teve a sensibilidade de entender que não estava conseguindo dar o apoio, né, Uau. necessário, e vem pedir uma dica, uma opinião, o que que eu posso fazer. Então eu acho, isso bem importante. Foi bom. Mas, enfim, a rede de apoio é fundamental. E ela, como eu falei inicialmente, né, ela pode vir de várias frentes, pode vir realmente do marido, pode vir de um familiar, pode vir de um amigo, Um Do vizinho. pet, do do Aham. pet, do pet. amigo, do vizinho, do médico, Exato, tá? Porque eu acho exato. que o médico tem que ser um esteio para isso, ou a rede técnica tem que dar essa condução, Sim, vocês tá? têm um papel fundamental, assim, é a nossa segurança. É, e É o nosso que guia. e que venham a nós se precisar, Sim, entende? Porque às sim. vezes a própria rede de apoio que é esperada que seja a família não consegue dar essa assistência, eu noto isso. Porque é um outro universo também, né. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo do diagnóstico, um colega de aula de anos, ele me mandou uma mensagem e perguntou: "Como está o teu marido?". Uhum. Olha aí. Ele foi a única pessoa que perguntou pelo André. Porque abala toda a Abala família, toda a Ele abala família. todo falou: mundo. "Se ele precisar, eu tô aqui". Que lindo, que lindo. Agora a gente percebe um atendimento cada vez mais humanizado dos médicos. E em termos de tratamento, que avanços nós temos? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma terapia-alvo. Então, quantas coisas a gente ganhou nesses últimos anos a favor? Sim. Uhum, uhum. Eu acho que dá para levantar, assim, 3 pontos principais, tá. O primeiro ponto é realmente o diagnóstico precoce, tá. A eficiência, né, a sensibilidade dos exames, né, e a capacitação técnica do profissional, claro, mas os exames estão mais, sensíveis, estão mais, Uhum. mais Precisos? Assertivos, precisos. né. Eu acho que isso trouxe muito para o diagnóstico precoce, porque é o que nós estamos pregando, né, doenças menores para tratamentos menores, né. Quanto antes achar a doença, quanto antes nós tivermos o diagnóstico, menor vai ser o dano para Uhum. tratar essa doença. Acho que primeiro ponto este. Segundo ponto, a individualização dos casos, tá. Eu costumo dizer que antes o tratamento era meio padrão para todo mundo. Então, doenças menores recebiam tratamentos muito onerosos para a Exato. saúde. Então, hoje nós temos uma individualização muito grande dos casos, os casos não se repetem, cada caso é um caso, e nós conseguimos direcionar o tratamento para esse caso específico, para aquele tamanho de doença, para aquela mulher, com aquela idade, entende? Inclusive com aquela estrutura física, ou mais debilitada ou menos por outras doenças, né? Então, acho que como segundo ponto este, e como terceiro ponto, isso de os tratamentos estarem, de tamanhos mais proporcionais ao tamanho da doença. Uhum. Nós tínhamos antes muita quimioterapia para doenças pequenas, radioterapias mais danosas ou maior dose de radioterapia para doenças menores. Hoje nós conseguimos estratificar melhor e nos posicionarmos melhor frente à doença, com tratamentos do tamanho daquela doença. Ainda na individualização dos casos, né, mas os tratamentos estão, menos onerosos e mais específicos e, talvez, menos danosos para a saúde, né. Agora, Ana, a gente sabe que é uma montanha-russa. De emoções. O que que Sim. te sustentou nessa jornada? O amor. Eu estava fazendo fisioterapia, porque eu fiz muita fisioterapia, porque, né, tirei linfonodos e tal. E a minha fisioterapeuta maravilhosa, a Ali Tessaro, ela falou uma frase muito linda que eu tatuei: "O amor aumenta a imunidade". E essa frase ficou pra mim de um jeito tão incrivelmente real,
né? E quando a gente fala de amor, como o doutor bem citou, amor está em vários lugares. Ele está num grupo de apoio, numa terapia em grupo, ele tá no teu pet, ele tá no teu vizinho, ele tá numa amiga, ele tá num livro. Assim, você precisa ter essa conexão. Então, isso foi muito importante. A questão de eu me envolver muito na comunidade foi muito de trabalhar com propósito. Eu sou apaixonada por moda, embora seja formada em hotelaria. Eu trabalho com moda há 15 anos e realmente entendi que a moda tem um propósito bonito. Então, eu me envolvi tanto na criação do projeto do Força Gurias, quanto no Instituto Camaleão. Foi, assim, incrível. Isso me sustentou muito, muito mesmo. Agora, o que você gostaria de ter conhecimento lá no início, que você não teve? Que quando o cabelo começa a crescer e a careca desaparecer, no meu caso, eu fiquei careca, os problemas não desaparecem. O pós-câncer, ele é uma fase bem difícil. Desafiador tanto quanto. Muito desafiador, porque a gente tem uma navegação, né, doutora? Então, a gente vai fazer os protocolos necessários para cura e você está envolvido. Você está envolvido, você tem um cronograma, né? Se a tua saúde ajudar, ok, esse cronograma será cumprido nas datas estabelecidas. E tá todo mundo junto. E tá todo mundo no junto, mesmo e tá cronograma. Exatamente. De repente, a vida andou para todo mundo. E você, meu bem, continua. você tá ali, tendo um delay, Uhum. né? Eu faço uma analogia que quando você recebe um diagnóstico de câncer, é como se você estivesse numa grande autopista e, de repente, seu carro freasse. E aí, quando teu carro freia, coisas podem sair pela janela, as coisas mudam de lugar, tudo que estava dentro do teu carro muda de lugar. Esse é o tratamento do câncer. O pós-câncer é quando tu precisa administrar essa bagunça do teu carro. Algumas coisas tu vai colocar no lugar, outras coisas não vão fazer mais sentido e outras coisas saíram pela janela e que tu nem viu. Então, é muito importante ter, mais uma vez eu vou falar essa palavra, essa expressão que é o letramento emocional. Para te entender e saber nomear as emoções. Porque dizer eu tô braba é diferente de dizer eu tô com raiva. Se eu digo eu tô braba, eu tô me fechando. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas se eu digo eu tô com raiva, eu entendo o meu sentimento, eu sei de onde essa raiva vem e eu posso administrar. Porque vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Vira uma bagunça. E até as você sequelas? equilibrar tudo isso. E as sequelas? Eu fiquei com muitas sequelas. Claro. Eu fiquei com insuficiência cardíaca, que eu tenho que me tratar para a vida toda, por conta da toxicidade da quimioterapia, né? Eu tenho linfedema, eu tenho reconstruções mamárias que eu tenho que dar conta, né? Então, assim, é muita coisa para dar conta. Então, o pós-câncer é pesado também. É pesado. O pós-tratamento. E você fala da questão desses desafios todos, mas também tem todo um controle que deve ser feito. Exato. Que aí é uma administração de empresa, né, gente? Exato. Vamos combinar Exato. que você precisa ter essa noção de que é algo muito sério que você tem que administrar com as datas, essa regularidade dos exames, dos os médicos. Profissionais, as terapias, tudo. Até por ser multiprofissional, o Exato. tratamento são vários compromissos com várias pessoas diferentes, né? É nutricionista, é físio, é o masto, é o onco, são os exames de imagem, são os exames de sangue. Para sempre. E aí Para que eu quero sempre. saber, o pós, né? A gente está falando aqui do pós. O que se faz depois? O que é recomendado, né? A Ana e eu viramos o jogo. Vamos lá, o que a gente faz agora? Pois então,
Eu costumo dizer que o final de um tratamento, né, da parte técnica, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, na verdade são o início de outro tratamento, Sim. que a gente volta nos fatores de risco, né? Então, assim, essa tentativa de reorganização, essa navegação que tu falas muito, que nós fazemos, é uma tentativa pela sensibilidade do profissional que está atendendo o paciente, de ver quais pontos estão errados nessa trajetória. Né? Se tem que melhorar a alimentação, se tem que inserir exercício físico, se tem que encaminhar essa pessoa para ela ter uma melhor organização das suas emoções, que é o tratamento, Sim. né, Psicológico, exato, ou Uhum. psiquiátrico, e Sim. que são Necessários. fundamentais. E são tá tudo fundamentais. bem a gente Tá precisar tudo de bem, ajuda. exato. Tudo bem. Se E que teve bom que algo, tem. que bom. Se teve Exato. algo que eu aprendi foi isso. Eu não sou Mulher Maravilha. Não. Porque a gente acha que dá Perfeito. conta de tudo. E o câncer me ensinou isso. Eu posso pedir ajuda. E você não tem controle de Tem tudo. coisa que a gente não tem controle. Que a gente tá ali e a gente precisa. Ei, alguém me ajuda. Exato. E tá tudo bem, né, doutora? Tá. Então, esse tudo bem. continuar, ele é importante. De ver o que tá acontecendo. Fato. E a cura vem muito disso, né? Eu já me deparei com pacientes me perguntando assim, eu tô curada? Eu tô curada? E não raro eu respondo assim, olha, 100% que tu não tens mais câncer, mas agora a gente vai em busca da cura. Olha aí, ó. Né? É sobre isso, né, Ana? É sobre isso. Olha, eu confesso que eu não fiz atividade física durante o meu tratamento, eu não conseguia. Eu ficava muito cansada, eu ficava com muita dor nas pernas, especialmente. Eu tinha neuropatia, então aquele formigamento que dá um nervoso horroroso. E Duda, essa percepção, desculpa te interromper, mas Não, essa por favor. percepção é importante, porque às vezes eu vejo pacientes me dizendo assim, olha, eu tenho uma amiga que ia para academia na quimioterapia, e assim, cada caso é um caso, e aceitar os efeitos disso tudo que está acontecendo também, se permitir sentir, se permitir, às vezes eu digo, olha, tá com vontade de ir para um quarto escuro e dormir, Vai. eu digo para quem é o apoio, né? Deixa ela sentir, né? Ela tá cansada, ela isso que não precisa incita agora. que... É o melhor Exato, remédio é o para esse melhor remédio. momento. Se atentar ao corpo. Quando eu Exato. tinha energia, eu gostava de chegar da quimioterapia, eu comia, né? Porque a gente chega meio zuretinha. Sim. E eu ia trabalhar. Eu era a pessoa mais feliz do mundo trabalhando. Sim. Para mim fazia bem. Talvez para outras pessoas não fazia. Aí depois eu capotava, né, gente? Não dava conta. Não, claro, a gente Mas cansa. a gente gosta de estar bem. Sim. E quando a gente não tá bem, tá tudo certo. Perfeito. Isso que você falou é tão importante, porque É administrar as emoções, administrar e entender que às vezes a gente não vai conseguir. Não. E tá tudo bem, porque no outro dia a gente vai levantar, a gente vai ter a força, a coragem que a gente precisa para chegar lá. Exatamente. Então, essa administração, ela é importante. E eu sentia muito isso, que tinha vezes que eu não dava conta. E aí que eu digo que eu descobri que eu não sou Mulher Maravilha. E quantas vezes a gente não dá conta na vida? É. A gente precisa aceitar. A palavra aceitação, ela é muito importante no tratamento e na vida. Porque tem várias coisas das quais a gente não vai dar conta. Até porque perfeição não existe e ninguém dá conta 100% das coisas, né? Mais aceitação e menos culpa, né? Exatamente. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu fui pedida em casamento. Sim. E eu disse pro meu noivo, deixa eu fazer as contas. Quando eu chegar no 5º ano desse câncer que eu enfrentei, a gente pode pensar nisso. E aí eu pergunto, doutor, como eu faço esse cálculo? Ele tá esperando. Ele não tem que esperar, tu tem que ir, sua louca. Eu concordo contigo. Por favor, olha o que a gente tá conversando, cara. Mas essa continha, ela faz parte mesmo, né? Faz parte, mas Porém, eu não não. concordo. Olha aí. Tá? Não, é verdade. É verdade. Eu sou dessa Porque, opinião. de novo, eu vou trazer aquilo do 0 ao 100%. Tá? Terminou um tratamento, o que foi instituído? Teve que fazer químio, rádio, cirurgia, cirurgia, químio. Terminou, foi isso que foi proposto para a cura, certo? Eu acho que, claro, caso a caso, existem casos, a gente sabe, né? Tem câncer de mama metastático, que a gente consegue
zerar a doença, como eu digo para as pacientes. A gente consegue zerar a doença ou consegue estabilizar a doença. Mas, assim, excluindo um pouco esses casos que tem que a conversa é mais reservada, terminou o tratamento, não tem mais câncer. É vida que segue. Né? Então, assim, os 5 anos são um protocolo de segmento, de Exato. acompanhamento, até para controle do que tivemos de resíduo da quimioterapia, que é a Como- toxicidade, Exato. tá? E também. Ai, olha eu, desculpa. Não, Até imagina. pela questão da massa óssea também, que a gente perde em função Também, da da menopausa e da quimioterapia, da quimioterapia. menopausa, E esses enfim, exames são importantes, né? tudo isso é importante. Eu costumo dizer, olha, não vão ser feitos exames muito diferentes do que já deveriam ser feitos anualmente, né? Então, assim, a cura vem de um tratamento bem instituído e finalizado a contento, tá? A vida não é a partir daí, a vida tem que ter uma continuidade, tá? Então, não são os 5 anos que falam da cura. É de um tratamento bem instituído e realizado a contento. Vocês tá? querem que eu case, é isso? Claro, Eu acho que esse é o caminho. E estamos esperando o convite do caso, é o mínimo, né? Depois de toda essa, né? Aproveitando, Todo esse gente, incentivo, aproveitando gente. esse momento aqui, né, que a gente acabou descontraindo. Meu noivo deve estar agora feliz. Uma mensagem final tão importante depois desse nosso bate-papo, onde a gente colocou tanto sentimento, né, e tanta verdade dessa jornada. Eu queria uma mensagem final, doutor. Duda, eu acho que um pouco disso, assim, existe vida depois do câncer de mama, tá? O tratamento ele pode ser amenizado, tá? Por bons profissionais e também a gente precisa muito de que a paciente esteja disponível para isso, tá? Acho que menos culpa, mais aceitação, e o rastreamento precoce, o que nós começamos falando, acho que é fundamental nós levantarmos mais uma vez, tá? Então, quanto antes for descoberto um câncer de mama, menos danoso vai ser esse tratamento e maior chance de cura nós temos, tá? Se fala em chance de cura em porcentagem, eu acho que é muito difícil a gente traduzir em números, né? Mas assim, 95%, 98%, isso de possibilidade de cura. Com um tratamento bem instituído, chegamos a 100% de cura. Olha que maravilha. Aninha, você é inspiração. Quero te ouvir. Não peguem exames na sexta-feira. Isso foi bom. Leve uma dica aqui. Levem sempre o seu HD externo para as suas consultas. O que significa isso? Um acompanhante. Eu acho que é importante a gente deixar claro, a nossa cabeça enquanto paciente, ela tá um liquidificador, uma batedeira. E muitas das vezes a gente não vai ter a lembrança, a gente não vai ter noção do que foi acordado naquele momento na consulta. Se sai o chão, quiçá a memória, né? Exatamente. Então, eu brinco, né? O André era o meu HD externo, né? Leve seu HD externo. Você não tem ninguém, peça para o médico escrever, desenhar, sabe? Gravar. Eu não sei se pode gravar a consulta. Eu não sei Com a permissão do médico, pode. Tá, não sei. Mas, assim, por favor, tenha um backup da sua consulta. Isso é extremamente importante. E para encerrar, se acolham, se aceitem, tenham coragem e respeitem os seus sentimentos. Eu acho que é muito importante a gente se respeitar durante o tratamento. Ser gentil com a gente, sabe? Aquele tempo, às vezes, no quarto escuro é necessário. Acolher a tristeza é necessário. Acompanhar pequenos momentos de alegria é necessário. Grandes momentos também. Se redescubra, encontre pequenos prazeres no dia. E quando eu falo pequenos prazeres, são pequenos. Ninguém tá falando de hollywoodianos e, né? Cuide as fake news, que é muito importante também.
veja onde você está se informando, né? E é isso, se ame, gente. A vida tá aí. E é ela sobre é isso. maravilhosa. A minha mensagem, então, aproveitando aí esse testemunho de vocês, eu vou lembrar que amar é se cuidar. Exato. Exato. E é sobre isso. Se hoje está ruim, amanhã vai estar melhor. Amanhã pode melhorar. Acredita na virada. Eu acho que é isso que a gente traz hoje. E eu coloco junto nesse pacote de vocês a informação como essa que nós compartilhamos hoje, tão Exato. importante e necessária para quem está nessa jornada. Exato. Que vai dar segurança, que vai dar confiança de que você vai superar. E eu vou lembrar aqui que a Unimed Porto Alegre está aqui para ajudar as mulheres a se amarem e a se cuidarem. E por isso, conta com uma estrutura completa de laboratório, exames de imagem, clínica da mulher e centro de oncologia e infusão, que muito eu fui, para contribuir nessa jornada. Eu posso só deixar um comentário? Por favor. Eu fui muito feliz na minha quimioterapia, eu falei pra vocês. O pessoal vai achar que eu sou louca, né? Mas eu fiz na Unimed do Total a minha quimioterapia. E eu fui tão bem acolhida pelos enfermeiros. É incrível. Sharon, um beijo. Não sei se a Sharon tá lá ainda. Mas assim, tanto é que quando eu terminei, eu levei bombinhas pra estourar na rua, assim. Mas assim, a gente fez uma festa lá dentro, uma comemoração. Eu fui muito bem E o acolhida. sino? Eu bati o sino lá. Gente, fez toda a Todo mundo diferença, chorando, que lindo. sabe? É. Então, assim, esse acolhimento... Eu fico arrepiada porque foi um momento, assim, que foi muito importante. Porque tu tá lá toda semana, dependendo do teu ciclo, dependendo do teu protocolo, né? E foi muito legal. Foi assim, eu tenho imagens, assim, lindas. Levei docinhos pra eles, e aí daí teve balão, porque eu sou bem escandalosa, enfim, festiva. Escandalosa não, festiva. E esse acolhimento dos profissionais foi muito importante. Um acolhimento real, gente. Acolhimento real. Um beijo para todos os enfermeiros aí que nos cuidaram. Enfermeiros. Amar é se cuidar. Obrigada, gente, por esse bate-papo aí tão importante. Obrigada. Um beijo e a gente se vê. Beijo, até.